Oi, boa tarde. Então, eu vou explicar para vocês aqui as atividades que vocês vão resolver na apostila da página 12 e a página 13. Antes de entrar no conteúdo, eu quero mostrar para vocês, retomar o conteúdo que vocês já fizeram em casa. E fizemos também já a correção, que vocês somaram, né, as parcelas aqui na primeira coluna e encontraram os resultados. Na segunda coluna, também, né, fizeram a soma e descobriram que há resultados iguais e fizeram e coloriram. O que a gente tem que observar? Que os números, né, são os mesmos, porém eles mudaram apenas de posição. Então, se eu tenho 987 mais 347, aqui na outra coluna, eu tenho 347 mais 987. O que isso quer dizer? Que nós temos as parcelas, né, que são iguais, apenas mudando de posição. Por isso que nós temos aí os mesmos resultados. Então, vamos explicar um pouquinho para vocês antes de entrar na atividade. Aí onde vocês coloriram, né, ficaram mais ou menos assim. O que nós podemos observar daquela atividade? Então, nós temos aqui as propriedades de adição, 20 mais 15, que é igual a 35, e que mesmo eu trocando, né, o mesmo numeral, 15 ficou em cima e 20 embaixo, o resultado foi o mesmo. Então, a posição dos números não altera o resultado. Vocês estão vendo aqui, tá? Outra, né? Então, vamos explicar o que nós vamos entrar aqui no próximo conteúdo. Então, nós vamos ver a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa, o que é? Se mudarmos as parcelas de lugar na adição, o resultado não se altera. Então, eu posso mudar as parcelas, porém o resultado permanece o mesmo. Então, com essa imagem aqui com material dourado, vocês observam o seguinte, eu tenho 2, né, mais 5, que é igual a 7, e 5 mais 2 aqui, que é igual a 7. Então, os dois resultados aqui são iguais. Então, tanto 2 mais 5 quanto 5 mais 2, eles têm o mesmo resultado. Então, na página agora seguinte, na página 12, lá em cima tá assim. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que pintou com a mesma cor, que foi aquela atividade que nós fizemos, que as parcelas são iguais, mas estão escritas em ordem diferente. E as somas também são iguais. As parcelas são iguais, porém alterando só as ordens, e o resultado também permanece igual. Então, aí vocês vão responder já para deixar de acordo, tá? O que você respondeu quer dizer que mudando a ordem das parcelas, o resultado permanece igual. Então, foi uma excelente resposta. Essa é a propriedade comutativa da adição. Em matemática, comutar quer dizer inverter as posições ou trocar os lugares dos elementos. Então, aqui tem mais uma explicação. Propriedades da adição, propriedade comutativa. 17 mais 8 é igual a 8 mais 17. Tá vendo que só inverteu? Por que ele é igual? Porque inverteu e os resultados vão ser os mesmos. Pode trocar-se a ordem das parcelas, que o valor da soma não se altera, tá? Então, eu vou explicar agora a atividade que vocês vão resolver. Abaixo no lápis na mão. Para cada situação a seguir, marque C, se for possível usar propriedade comutativa. Então, para ser propriedade comutativa, são duas continhas, onde as parcelas são iguais, porém, elas só invertem as posições, tá? Sem fazer contas, ou marque NC se não for possível usar propriedade comutativa. Então, o NC, né, não é possível usar propriedade comutativa, por quê? Porque às vezes essas continhas pode dar até o mesmo resultado, mas as parcelas são diferentes, tá? Então, nesse caso, faça as contas no seu caderno e responda ao que se pede. As continhas vocês podem fazer aqui ao lado mesmo, ou numa folha de rascunho, não precisa estar usando o caderno, tá bom? Então, vamos lá. Aí, vocês vão ler. Aqui vou ter duas situações onde vocês vão analisar
se as duas situações, elas te dão a ideia de propriedade comutativa. Então, olha só, Alice e Camilo fazem digitações de textos. Ontem a Alice digitou 12 páginas e hoje digitou 16, certo? Camilo digitou 16 páginas ontem e hoje digitou 12. Quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Então, nós temos Alice e Camilo. Camilo digitou uma quantidade e Alice outra. Então, vocês vão fazer as continhas dos dois. O que a gente pode perceber aqui já olhando para esse probleminha? Que a Alice digitou 12, depois 16. Já Camilo fez o contrário. Então, fez 16 e depois 12 páginas. Então, só olhando aqui, o que a gente percebe? Que apenas as parcelas se inverteram de posição. Então, eu tenho aqui uma propriedade comutativa. Então, aonde tá aqui o parêntese, é onde você vai colocar a letra. Então, aqui essa primeira, tá? Já tô auxiliando. É uma propriedade comutativa. Aí, você vai responder aqui de acordo com a continha que você fizer para descobrir aí a quantidade de páginas, tá bom? E responder aqui para a professora. E vocês vão analisar os outros. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a professora. Na número 2, também é importante, observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Preste atenção. Aqui temos a primeira coluna e aqui a segunda. Se vocês observarem, aqui está faltando numerais e aqui também. Então, um quadro vai ajudar você a completar o outro. Por quê? Porque às vezes aqui eu já tenho um resultado. Se é uma propriedade comutativa, está faltando a outra parcela. Por exemplo, 346 mais quanto para dar 935? Então, eu vou aqui. Aonde tem 346 aqui? Achei. 346. Então, é mais quanto aqui para dar 935? Então, é mais 589 que está faltando aqui. Então, não precisa de fazer contas, apenas olhar uma coluna com a outra, tá? Na próxima página, aqui, quando vamos fazer várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas, pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar fazer dezenas exatas, por exemplo. Acompanhe e complete a resolução ao lado e você pode também tentar formar centenas ou milhares exatas. Então, essa atividade aqui, você tem 33 mais 18, mais 17, mais 5, mais 22, mais 35. O que o exercício que está fazendo com você? Tentando pegar números, tá? Em posições aqui diferentes, porque vocês viram que a adição pode mudar a posição, porém o resultado vai permanecer o mesmo. Mudou aqui as posições para facilitar o raciocínio, o cálculo mental. Então, eu tenho 33, pegou lá mais o 17, o 18 tá aqui, pegou mais o 22 e o 5 mais o 35, tá? Que vai ficar desta forma. 33 mais o 17 deu 50, 18 mais 22, 40, 5 mais 35, 40, somando, tá vendo? Ficou tudo dezena, tudo em dezenas, né? Somou tudo, deu 130. Tentando aqui, então, o máximo fazer cálculo mental, sem continhas. O que você vai tentar aqui embaixo? Fazer a mesma coisa. Agora, você pode também... vocês vão resolver aqui, deixa eu ver aqui a questão, porque eu tampei em cima. Agora, eu usei essa estratégia para calcular mentalmente as adições em cada item. Então, vocês podem aqui pegar o 54 mais o 6 para facilitar aqui a sua soma mentalmente e resolver aqui dentro do quadro até chegar ao resultado, tá? A próxima atividade também tem que pensar um pouquinho, não é simples, tá bom? Número 4. Vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. O primeiro termo é 11 e soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior.
A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, pareceu confuso, né? Mas vamos pensar aqui. O primeiro termo que a gente vai escrever nessa sequência é 11. Então, você vai vir aqui, escrever o numeral 11 aqui, no primeiro quadrinho. 11. Aí, soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Então, se eu tenho 11 mais 9, que número que nós vamos ter? 20. Então, o próximo quadrinho é 20. Até aqui tá ok. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior. Então, tenho 20 mais 11, 31. Então, vamos colocar 31. Achamos até o terceiro quadrinho. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos. Então, a 31. Então, agora, mais 9. 31 mais 9, 40. 40 mais 11, 51. E assim, alternadamente, 9 e 11, vocês vão somando os numerais até descobrir o último. A letra B também vem com a mesma ideia. O primeiro termo é 0 e soma-se 4 para obter o segundo. Então, o primeiro aqui, 0. 0 mais 4, 4. Depois, soma-se 6 para obter o terceiro. Então, 4. Aqui, ó, na letra B. 4 mais 6, não vamos ter 10. Para obter os outros termos, agora, soma-se alternadamente entre 4 e 6. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 6, e assim vocês vão fazer alternadamente. Letra C. O primeiro termo é 1. E o segundo também. Então, primeiro termo do quadrinho, aqui na letra C, numeral 1. Depois, 1 também. Então, ele diz que os dois quadrinhos é 1. A partir daí, soma-se os dois números anteriores para formar o próximo termo. Então, assim, se o primeiro é 1 e o outro é 1 também, cadê minha setinha aqui? 1 e o outro é 1 também, então, 1 mais 1, então, o terceiro quadrinho vão ser 2. 1 mais 2, o quarto quadrinho vai ser 3, desculpa. 3 mais 2, que tá na frente, vão ser 5. E assim vocês vão fazer alternadamente. Então, o que a gente está descobrindo aqui? Várias formas de fazer as sequências, de criar uma sequência diferente, onde a gente coloca o raciocínio da matemática, tá? Qualquer dúvida em uma dessas atividades, pode chamar a professora, que eu tento esclarecer o máximo possível, tá bom? Então, beijinho, obrigada.